Olá, boa noite, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Mais uma vez aqui na presença do nosso Deus para falarmos, para batermos aquele papinho sobre a palavra de Deus e tudo que ela nos esclarece no nosso dia a dia. Bem, antes de começar, mais uma vez eu vou pedir para que todos que começarem a assistir esse vídeo não desistam, assistam até o final. Se gostarem, deixem seu like, compartilhe, comente, que mais? Se inscreva no canal, ative as notificações para que assim essa palavra possa alcançar o maior número de pessoas possível. Bem, vamos orar então para dar início ao nosso bate-papo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te somos gratos pelo teu rico privilégio, Senhor, Senhor, de podermos estar na tua presença. Te pedimos, ó Pai, que a tua unção santa do Santo Espírito de Deus venha sobre nós e nos ensine, ó Pai, através desse bate-papo, a nos achegarmos cada dia mais à tua presença. Obrigado por tudo, perdoa os nossos pecados, é o que nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, hoje, como sempre, nós vamos levar uma mensagem para os irmãos, que o título é Não Caia do Cavalo. Ou seja, não bata, não te recalcitres contra os aguilhões, como disse Jesus a Paulo, E hoje nós falaremos, como sempre, das historinhas, Hoje não é uma historinha não, é um fato que acontece naturalmente no Brasil, uma das festas principais do nosso Brasil, que são as festas de peão de boiadeiro. O que acontece nessa festa, para quem não conhece, Nesta festa ocorre muita diversão, música sertaneja, alegria, também montarias em touro, cavalo. O bacana de tudo é que homens, que são muito corajosos, eles montam touro bravo, cavalo indomáveis e tentam ficar apenas 8 segundos montados. Alguns conseguem, outros porém caem do cavalo, embora a chance de que isso ocorra antes que ocorra o fato é muito, mas muito grande, E é sobre essa queda do cavalo que eu gostaria de falar com os irmãos hoje. Tudo aponta para alguma coisa que vai acontecer. Porém, prefiro arriscar. É assim que nós temos que agir. Bem, vamos ao texto da palavra de Deus. Atos capítulo 9, do versículo 1 ao 9 diz assim: E Paulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo. Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo contudo ninguém. Então se levantou Paulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Bem, meus irmãos, o princípio é claro. A nossa vida, ela é um risco constante. E muitas vezes nós pagamos para ver esse risco. Ainda hoje eu estava vendo um pouquinho de aqueles MMA, aquelas lutas que acontecem, E bastante interessante é que os dois lutadores, eles já entram lá sabendo que um vai apanhar e o outro vai bater. Eu acho É uma coisa brutal, mas é uma coisa justa, porque eles já estão sabendo o que vai acontecer com eles.
E na nossa vida não é diferente. Na nossa vida é a mesma história, mesma coisa. Uns sabem que vão perder, outros sabem que vão ganhar. Mas o que muitos fingem não saber é que uns irão se salvar e outros irão para a condenação eterna. Isso é que é mais triste. Veja bem, Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Esse texto aqui, ele vem nos trazendo um contexto de um mártir da igreja que tinha acabado de ser apedrejado e morto pelos judeus, né? Por aquelas pessoas que se diziam tão próximas a Deus, mas que na verdade eram pessoas que não toleravam o Deus verdadeiro, né? Não conseguia acreditar que Jesus era filho de Deus, e por isso todos que pensavam desta forma eram por eles assassinados, né? Eram crucificados, mortos de muitas formas, né? E esse Paulo aqui, ele até participou do assassinato de Estevão, que era um dos diáconos que foi escolhido para cuidar das viúvas, né? Que estavam passando por alguma dificuldade. Ele tinha sido eleito diácono, e aí ele começou a desenvolver bem a palavra de Deus, a levar a palavra de Deus para todos. E os escribas e fariseus, eles acharam por bem, né, mentir, contrataram os homens para que mentissem, falando que ele tinha falado blasfêmia sobre Deus, e dessa forma ele foi apedrejado e morto. E Paulo segurou as túnicas daqueles que estavam ali. E este mesmo Paulo, acabando esse ocorrido, ele foi até o Sinédrio e falou para aquelas pessoas, né, que pediu carta para que desse autorização para que, se ele encontrasse alguns dos que agiam da forma como Estevão estava agindo, pudesse trazê-los presos. E diz aqui, né, ele foi estrada fora. Quando ele estava próximo de Damasco, porém, né, seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ou seja, todas as vezes que aquelas autoridades perseguiam um irmão, um cristão, eles não estavam perseguindo com ameaça de morte aos cristãos de fato, eles estavam perseguindo a Cristo. Só com um intuito diferente do que Jesus queria que ele fosse perseguido. Porém, o que acontece? Jesus, ele sabe o coração de todas as pessoas, ele conhece o coração, a maldade, o pecado, a vida, ele conhece tudo de todas as pessoas. E ele conhecia muito bem Paulo. Ele falou: olha, de perseguidor, eu vou fazer esse rapaz ser perseguido pelo meu nome. E foi o que ele fez, né? E aconteceu que os companheiros de viagem pararam emudecidos, eles ouviram a voz, mas não viram ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco, e esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. E aí segue a história, falando que Jesus mandou uns dos seus discípulos, lá, apóstolos, lá para falar com Saulo. E ele passou a ser chamado como Paulo, e de perseguidor ele passou a ser perseguido, né? E na nossa vida, meus irmãos, quando nós conseguimos entender que Deus, ele é Deus, nós vivemos essa fase de
perseguidor, nós passamos a ser perseguidos. E perseguidos com o intuito de realmente nós sermos maltratados, muitas vezes escarnecidos. O pessoal muitas vezes tiram, como diz, né, na atualidade, tiram um sarro da cara da gente, tiram um barato da cara da gente. Mas eles não entendem que muitas vezes nós só pregamos a palavra de Deus para eles porque é necessário que todos ouçam, porque importa que todos sejam salvos. Num outro texto aqui da palavra de Deus, que se encontra em 1 Timóteo capítulo 2, versículos do 1 ao 6, diz assim a palavra do nosso Deus. 1 Timóteo capítulo 2, versículos do 1 ao 6. Antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Uma condição sine qua non aqui existe, né? Ele deseja que todos, né, cheguem ao conhecimento da verdade, e ele deseja que todos realmente sejam salvos. Porém, a condição sine qua non: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Né? Qualquer coisa que passa disso não vem de Deus. Sabe? Então, por que a gente... Aí diz aqui, ó, a qual assim mesmo se Deus, esse Jesus Cristo, né, em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. É isso que nós fazemos. Sabe? É isso que nós, que hoje somos perseguidos, nós fazemos. Damos testemunhos. Testemunho disso que aconteceu, que a palavra de Deus nos mostra. E importa para nós que nenhum dos que ainda não conhecem a palavra de Deus sejam perdidos. Ou seja, para nós importa que nenhum desses caiam do cavalo, com seus pensamentos, com as suas, sabe, os seus egoísmos, sabe? Ah, não, eu não vou obedecer essa autoridade porque essa autoridade aqui não é do meu partido, não é isso, não é aquilo. Gente, foi Deus que estabeleceu. Seja Lula, seja Dilma, seja Temer, seja Bolsonaro, seja Collor, qualquer uma autoridade tem que ser obedecida. Porque foi estabelecida por Deus. E nós temos que obedecer. A própria palavra de Deus diz que isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Sabe? É tipo assim, eu estou num avião, eu não gosto do piloto, que caiu o avião. Não pode ser assim. Que ele faça um pouso tranquilo, uma viagem segura, um pouso tranquilo, para que todos nós cheguemos bem ao nosso destino. Isso falando em matéria de política. Mas na religião também é assim. Jesus, ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existem atalhos. Não existem atalhos. E que nós, em nome de Jesus, possamos, né, aprender dessa forma e que isso possa realmente ter falado aos corações de todos. Amém? Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela unção do Teu Santo Espírito. Te pedimos, ó Pai, que Tu nos use cada dia mais e nos capacite conforme o Teu querer e a Tua vontade. Seja conosco desta forma, perdoando os nossos pecados. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. E que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as eternas consolações do Espírito venham sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Amém, irmãos. Mais uma vez eu vou pedir para que todos que
assistirem esse vídeo possam estar compartilhando, deixando seu like, se inscrevendo no canal, para que dessa forma a palavra de Deus possa alcançar o maior número de pessoas possíveis. E mais uma vez, termino dizendo, tenham todos uma boa noite e que Deus vos guarde pelo seu rico e maravilhoso poder. Deus vos abençoe. Amém.